próximos anos. E, além disso, falta cortar a sério na despesa de funcionamento da máquina do Estado. Manuel, é sempre extraordinário ouvir a referência de que um Ministro das Finanças estrangeiro, de um país financeiramente muito poderoso, vem dizer que as metas estabelecidas por Portugal não são negociáveis, isto provavelmente fazendo referência a um protocolo de compromissos que foi assinado em Bruxelas e que Portugal não sabia. Evidentemente, e por isso, Mário, enfim, por isso é que desde logo no Congresso se dizia, e eu dizia, entre outros congressistas, como Portugal hoje é um país vagamente soberano, porque quando se percebe... Vagamente soberano, quer dizer, porque quando se percebe que um Primeiro-Ministro negocia em Bruxelas um pacote de austeridade tão penalizador, escondendo do Presidente da República, que para além de mais foi eleito com a maioria que se sabe, não negociando com os partidos da oposição, que desconheciam igualmente dessa intenção, rasgando aquilo que são os acordos decorrentes da concertação social, obviamente que se está a assumir, aparecendo ao lado uma fotografia da Sra. Merkel, sorridente, porque a Sra. Merkel se mostra satisfeita pelos cortes que são apresentados, que, na verdade, este socialista, ao lado de uma conservadora alemã, curiosamente, veja-se lá bem, lhe dá mais prerrogativa na decisão que afeta o Estado português do que propriamente aquilo que seria o normal relacionamento com partidos da oposição, tendo em conta que este governo não tem uma maioria que o suporte, menos uma maioria absoluta, e que o Sr. Presidente da República, num relacionamento institucional que, para além do mais, justificaria essa comunicação prévia. Portanto, enfim, eu suponho que isso dirá tudo. Não é? E esta última declaração é apenas uma confirmação disso mesmo. Como é que nós somos vistos na Europa? O senhor passa parte do seu tempo de trabalho na Europa neste momento. Eu, para lhe dar um exemplo, eu participei, enfim, há pouco tempo, no final do ano, numa conferência que foi organizada por países que não integram ainda a zona euro e convidando, enfim, responsáveis pelos bancos centrais, ex-ministros das Finanças, várias outras pessoas muito conhecedoras nesta área, e eu devo dizer que grande parte da discussão aconteceu à volta de Portugal e pelos piores motivos. E por cidadãos que, entre outras coisas, diziam, com responsabilidades políticas naturalmente, que era no mínimo estranho que, querendo entrar para a zona euro, os países da União Europeia que integram a zona euro lhes exigissem condições muito difíceis, do ponto de vista da dívida, do ponto de vista do déficit, e depois, esses países que assim o exigem são normalmente aqueles que apresentam indicadores perfeitamente irresponsáveis. A expressão não era minha, era deles, e indicando como exemplo primeiro Portugal. Eu devo dizer que isso suponho que diz tudo. E a nossa prática governativa dos últimos 6 anos justifica-o, porque, vamos cá ver uma coisa, um país que há 6 anos atrás tinha uma dívida de 82 mil milhões de euros, que praticamente duplicou para os atuais cerca de 155 mil milhões de euros. São cerca de 1.000 milhões de euros todos os meses nestes 6 anos. Que, em contrapartida, entra em recessão, com um governo que falha todas as previsões, porque antecipa sempre crescimento, quando agora, como se vê, afinal, o crescimento nunca acontece, e quando no Orçamento de Estado se falha na previsão do crescimento, falha-se em tudo o resto. E que depois, entre outras coisas, enfim, garante o desemprego, que dá a dimensão social da atual crise no nosso país. Eu recordo-lhe que o engenheiro Sócrates, na oposição, enfim, indignava-se com os 6,7% de taxa de desemprego, que considerava a prova e a demonstração, o rosto de uma governação falhada. Bom, hoje temos mais de 11%, cerca de 45% dos desempregados têm menos de 35 anos, a maior parte são mulheres, muitas vezes os 2 membros ativos num agregado familiar, normalmente o casal, marido e mulher, estão no desemprego. Há vários onde um dos membros ativos do agregado familiar está no desemprego. Isto leva-nos a um ponto que é eu diria que é insustentável, na verdade, e portanto isto significa também que, para além da crise económica e da crise financeira, nós hoje vivemos uma crise política, e a resolução da crise política é um passo importante para, nessa Europa, na credibilidade que Portugal pode ganhar, ajudar a resolver a crise económica e a crise social. Um ponto mais sobre essa credibilidade. Isto vai ser o futuro próximo? Um Portugal sem credibilidade, um Portugal a ser criticado, dado como mau exemplo na condução das suas finanças públicas? Eu diria que esse é o presente e o passado mais ou menos longínquo, se considerarmos que 6 anos em vida política é muito tempo, não é? Mas não há nenhuma dúvida que, do ponto de vista das finanças públicas, Portugal não pode ter essa credibilidade, porque, veja, quando se falham todas as previsões em todos os orçamentos de Estado há 6 anos,
quando se apresentam indicadores de crescimento, de déficit, de produtividade, de tudo aquilo que interessa do ponto de vista da avaliação orçamental dos países, e se falha nisso tudo recorrentemente, quem está a avaliar-nos externamente não nos pode reconhecer essa credibilidade, porque vê nos governantes, apesar de eleitos, aqueles que têm a incapacidade de concretizar. Estes números orçamentais são de acreditar? Bom, eu francamente não acredito. Eu acho que não há verdade orçamental. Aquelas projeções de crescimento que nós demos no princípio. Sim. Bom, na verdade, se bem se recorda, o Governo, há muito pouco tempo, anunciava uma previsão de crescimento de 0,2%. O CDS, na altura, foi claríssimo, explicou como, enfim, todos os outros indicadores levariam a uma recessão, mas ainda quando se aplicavam medidas de austeridade muito intensas, e quando se falhasse na previsão do crescimento, se falhava em tudo o resto, cá está. Agora vem-se, na verdade, entramos num ciclo recessivo, que não sabemos de quando é que dele vamos sair, não é verdade? E, portanto, bom, eu diria que há aqui muito que tem que ser feito, mas tem que ser feito por quem tenha... Foi tempo demais a acordar para esta realidade. Eu recordo-me que uma das coisas que como cidadão, achei ultrajante foi a maneira como o Presidente da República foi tratado na República Checa, por exemplo, por um senhor que foi extremamente crítico exatamente das nossas contas públicas, do nosso nível de endividamento. Bom, e se ler aquela que é a comunicação social relevante, que tem uma opinião pública que conta e publicada, notará que Portugal não é apontado pelos melhores motivos, a par de outros países, mas neste momento Portugal está no epicentro da crise pelo exemplo... A nossa classe política levou tempo a reagir a isso, não levou? Eu diria que a maioria que nos governa simplesmente negou uma realidade que era evidente, porque era, eu diria, proclamada por aqueles que são, aqueles que internamente têm uma palavra a dizer e que conta, caso o Banco de Portugal, mas externamente, enfim, todas as entidades mais relevantes, não apenas a Comissão Europeia, todas as outras que na análise comparativa dos vários indicadores, enfim, tinham uma opinião realista, e o Governo foi apresentando... Foi crítico, inclusivamente, do Banco de Portugal quanto necessariamente, governação. E o Mário há pouco falava-me da verdade orçamental. Quer dizer, eu devo dizer, eu não acredito neste Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado peca por defeito, porque nós temos uma realidade. Temos uma realidade de desorçamentação que revela aquilo que não pode ser um bom exemplo de gestão razoável e capaz das contas públicas. Quer dizer, porque quando, por exemplo, a propósito da STEM e da SAGESTEM, um Estado que quer justificar receita, propriedades de Estado. Vende património que é seu. A STEM, por seu lado, contrai créditos na Caixa Geral de Depósitos, que não tem propriamente neste momento muito dinheiro para emprestar, suponho, e que melhor seria se estivesse a aplicar nas micro, pequenas e médias empresas, que são quem pode criar riqueza e gerar emprego, não é assim? Mas quando temos a STEM e a SAGESTEM a endividarem-se na Caixa Geral de Depósitos, a comprarem aquilo que já é nosso, que já é do Estado português, para que esse dinheiro seja levado à receita nos orçamentos de Estado, para depois o mesmo Estado arrendar esses edifícios, pagar sem relevar do ponto de vista orçamental, muita dessa despesa, bom, está-se nitidamente, enfim, está-se necessariamente a não relevar do ponto de vista orçamental aquilo que deve ser, numa verdade orçamental que, para além do mais, se não for assumida, mais tarde ou mais cedo nos penaliza. E por isso é que hoje, enfim, quando se discute que os mercados, na sua... A esquerda, de forma um bocadinho simplista, a esquerda e a extrema-esquerda parlamentar portuguesa definem os mercados como uma coisa perversa que ataca quem é mais fraco, tentando apenas daí retirar benefícios. E simplesmente não é verdade. Ou não é apenas verdade. Enfim, se os mercados avaliam Portugal como um cliente, e esse cliente é hoje um cliente de risco. Um cliente, Portugal, que se apresenta a pedir dinheiro, sabendo-se que duplicou o seu endividamento, que cresce menos do que crescia antes, não tem provavelmente como pagar a dívida e aplica medidas de austeridade que inibem a atividade económica, desde logo das empresas, bom, é alguém que, no mínimo, suscita dúvida quanto à capacidade depois de resolver essa dívida. E daí os juros disparam, a par de muitos outros fatores que neste momento nos inibem no nosso crescimento, e o fator político não é despeciando, porque essa credibilidade é necessária para que os mercados também reajam de outra forma. Eleições? Nós estamos neste momento uma crise que tem que ser gerida e onde se especula muita coisa, porventura esse cenário que apresenta-se cada vez como muito mais provável. Mas há aqui uma razão que é a da dimensão sociológica da crise que implica mais que não seja que esse cenário seja altamente ponderado. Porque este último PEC, o que reflete num governo que é socialista, enfim, num governo apoiado por uma maioria que é socialista e que proclama a toda a hora e minuto o Estado Social, saber-se que o que consegue de melhor é penalizar os mais pobres dos pobres, normalmente os reformados que trabalharam uma vida e que recebem pensões que
muitas vezes não nos permitem sequer satisfazer os encargos medicamentosos. E que, por outro lado, noutros casos, fica a título tributário com mais de metade do salário de pessoas que trabalham. Eu devo dizer que isto é no mínimo imoral e incompreensível. E quando assim é, e quando se negocia nesta base, nós já não sabemos muito bem onde estamos. Mas esse é um dos tais compromissos que foi rubricado em Bruxelas com o Sr. Juncker, não é? Pois, mas normalmente quem assume e rubrica compromissos deve estar mandatado, ou pelo menos ter a possibilidade de o fazer só por si. O que me parece manifestamente não é o caso. E o que me leva também a outro ponto que não é irrelevante, que é o de saber se este Primeiro-Ministro quis ou não provocar essa crise e, na saída que antecipa, justificar nisso um argumento que depois usará em campanha até a exaustão, dizendo que se vamos a eleições é porque a oposição não aprovou o PEC. Quando se vamos a eleições será necessariamente porque este governo não foi capaz de jurar um compromisso deste volume e deste impacto nesta fase? Eu suponho, relevando as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que esse próprio PEC não deveria ser dado como definitivo, porque se diz que há disponibilidade para negociar, então há coisa que não bate certo. Se fora, as instituições europeias dizem que isto é inegociável. Se o Primeiro-Ministro cá dentro diz que há margem para negociar, ora, o Primeiro-Ministro não pode negociar aquilo que nas entidades a que se vinculou é dado como inegociável. E, portanto, isto demonstra bem o pretexto. E o pretexto é estritamente eleitoral. O Primeiro-Ministro sabe que o recurso, provavelmente, que o recurso à ajuda externa é mais ou menos inevitável. Porque esta capacidade de endividamento é verdadeiramente insustentável, não é? Estes níveis de endividamento são verdadeiramente insustentáveis. E, portanto, antecipando essa inevitabilidade, criou o pretexto para sair e, num argumento eleitoral, tentar vencimento. Só que, num cinismo, que eu diria quase procedimental, que não pode compensar. E é importante que as pessoas percebam, e eu acho que percebem, porque este Primeiro-Ministro e este Governo, que funcionam como uma espécie de agência de propaganda que está cada vez mais afastada da realidade, se a eleições nos forçam, é exatamente porque nos obrigam a este PEC. O que seria suposto era que ao fim de 6 anos, numa crise internacional que ninguém nega e que afeta muitos países, necessariamente Portugal também, Portugal tivesse melhor desempenho. Portugal não pode ser o que tem o pior desempenho. Portugal será certamente dos últimos países a sair desta crise. Vivemos seríssimas dificuldades. Portanto, é bom que se perceba que quem nos trouxe até aqui não nos vai conseguir tirar daqui. Há um elemento que também é preciso focar. Imagine-se um cenário de eleições antecipadas, obviamente. Imagine-se o CDS-PP saído, como está agora, de um congresso, com uma direção revigorada. Em campanha contra um possível aliado. Isto vai ser difícil de gerir, não vai? Não vai. Ou mais do que um aliado, um possível parceiro de coligação, não é? Não vai por uma razão que se percebe bem. É um parceiro de coligação quase garantido, não é? Não, ou seja, nós temos prioridades também do ponto de vista eleitoral. E há hoje, pragmaticamente, semelhanças entre aqueles dois países que há 36 anos alternam ao centro-esquerda e ao centro-direita, PSD e PS, que nos levam a crer que reformas que agora são muito necessárias por uma conjuntura que é de tremenda dificuldade, não serão, na verdade, assumidas. Enfim, em vários exemplos, para além de diferenças setoriais óbvias, o recente Orçamento de Estado aprovado na base de um acordo entre PS e PSD que assegurava uma redefinição das grandes obras públicas, suspendendo-as. O Estado, representado por este Governo Socialista, antecipa essas obras públicas. O Partido Social Democrata mantém silêncio, tornando-as praticamente irreversíveis. Na Justiça, se há setor que justifica, neste momento, um governo, qualquer que seja, intervenha decisivamente, reformando, obviamente, integrando também aqueles que são os agentes judiciários, necessariamente. Bom, o que é que percebe aqui? PS e PSD celebraram um pacto para a justiça que relaxou leis penais, que, entre outras coisas, faz com que tenha aumentado a insegurança nas ruas e tenha dificultado a vida aos agentes das forças de segurança. O CDS nunca se deixou contaminar por essa escola garantística, sempre muito bondosa com o delinquente e normalmente muito relapsa. Este é o outro PSD, isso é um ponto. E outro fator importante é o da reforma do Estado, Mário Crespo. Vamos cá ver uma coisa. Nós, nestes mais de 36 anos, temos um Estado, na sua dimensão nacional, regional, local, mais ou menos colonizado, à margem dos ciclos eleitorais, por estes dois partidos
partidos que têm que dar resposta, até porque são partidos de poder com vícios desse poder prolongado e repetido, a clientelas, a barões, a caciques, e dificilmente, por exemplo, atacariam as empresas públicas, que em boa verdade dominam, o número das administrações que em boa verdade nomeiam, o vencimento dessas administrações que na verdade definem, os institutos públicos que na verdade lhes interessam, as empresas municipais que ao longo dos anos multiplicam, tudo isto nesta reforma do Estado acontecerá se o CDS tiver mais força, porque o CDS não vive do Estado, nem à conta dele. Soubemos manter sempre autónomos, radicalmente autónomos das grandes corporações, das grandes empresas. Nesta configuração política. Isto para dizer o que é, Marco? Que reforçando por isso o CDS tem que ir a votos com este pensamento. É isto que eu defendi neste Congresso. O CDS tem que reforçar aquilo que foi um ciclo de crescimento recente com eleições regionais, eleições europeias, eleições legislativas, ganhando votos e ganhando mandatos, porque se tivermos mais força, certamente condicionaremos governos e asseguraremos nessa força que essas reformas são feitas. Porque, de outra forma, esta alternância rosa-laranja, laranja-rosa, como se não houvesse outras coisas no firmamento político, também levam a esta avaliação pragmática de quem já defina-me para terminar o seu adversário em eleições legislativas, para já. Bom, o adversário do CDS em eleições legislativas serão necessariamente os outros partidos. Eu acredito numa mudança dentro do arco da governabilidade e, portanto, define-se claramente essa arco da governabilidade dentro do PS, do PSD e do CDS. O Portugal, no estado em que está, simplesmente não suportaria uma deriva irresponsável à extrema-esquerda. Aí seria o colapso garantido e, portanto, o CDS tem a vantagem de crescendo e evita também essa subida à extrema-esquerda. Mas, por outro lado, os adversários do CDS têm que ser os outros partidos nessas eleições deste arco da governabilidade, regulamentos para o CDS mais força e nessa força a capacidade de mudar políticas. O PSD é um adversário também. Ou seja, o Presidente do meu partido, a seu tempo, fez uma proposta justificada nesta conjuntura que foi rejeitada. Eu, devo dizer, muito pessoalmente, até vejo nisso a oportunidade de reforçar o CDS, mas, mais que não fosse, a partir do momento em que assim se decidiu e que esse sinal veio do PSD, o CDS tem que fazer de vida. E, fazendo-o, tem que afirmar as suas políticas no plano geral e no plano setorial e assegurar, independentemente daquilo que seja a contagem dos votos, acreditando nessa capacidade de nos reforçar eleitoralmente, que depois, condicionando governos, condicionando a vida parlamentar, estas reformas que são absolutamente essenciais serão implementadas. Não sendo, eu devo dizer, Mário, que acredito que pouca coisa mudará, mas acredito também que este nosso crescimento eleitoral é sustentado, que cada vez mais as pessoas nos reconhecem essas diferenças e que querem mais CDS. De qualquer modo, isso não é um dossiê fechado ainda, pois não? Bom, eu não sou presidente do CDS e, portanto, o presidente do CDS saberá. Nós vivemos a política nos ciclos próprios e o ciclo, neste momento, é de uma gestão de crise que, enfim, terá desenvolvimentos políticos e parlamentares próximos. Eu percebi aquilo que foi aprovado num Congresso, várias moções, e desde logo que passam por essa necessidade. Mas deixa uma certa latitude para uma decisão política ampla. O que sucederá, eu desejaria que o CDS fosse a votos e pudesse ser governo. Eu disse que o Paulo Portas seria o melhor primeiro-ministro que Portugal poderia ter, porque acredito genuinamente nisso. E, portanto, o meu desejo, objetivamente, o CDS tem que ir a votos para acreditar que pode vencer. O que sucederá não vencendo é aquilo que a vontade dos eleitores também determinar. Mas mais que não seja, eu acredito nisso, sabe? E não sei se é nesta próxima eleição, se é numa seguinte, mas eu acredito no crescimento do CDS que um dia nos levará ao governo e nos levará com uma predominância que justificará a aplicação de políticas, até princípios de Estado, que, infelizmente... Que decorram da vossa filosofia política. E de uma reforma que é preciso ser feita e atacada verdadeiramente em Portugal e que há muitos anos. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi novamente um prazer vê-lo aqui. Muito obrigado por ter ajustado o seu calendário de regresso a Bruxelas para estar aqui esta noite. Obrigado. Nuno Melo. E fazemos um curto intervalo e voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.